luciferianos, saudações para todos nós inscritos, para os curiosos, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que nos acompanham. Então deixei para todos o meu abraço e as minhas considerações, deixo os meus respeitos a todos vocês. No caminho do luciferianismo, o que a gente mais vê, e também outros caminhos que nós observamos bastante, existe aquela questão de você entrar no caminho, assumir esse caminho, mudar hábitos, mudar comportamentos, se transformar, digerir todas as ideologias daquele caminho, mudar a sua mente, se comportar segundo as palavras que você mesmo profere. No luciferianismo, nós temos uma definição para a mão esquerda. Eu vou pronunciar da forma que eu pronuncio, que é a palavra bodhana, que significa despertar. Essa palavra nós usamos muito para o caminho da mão esquerda, porque na verdade é um despertar. Ou seja, as faculdades que estavam adormecidas, suas faculdades mentais, seus pensamentos que estavam adormecidos, eles passam por um despertar. Então, quando você vai ingressar no caminho do luciferianismo, existem 3 palavras mágicas que são de suma importância para nós. A primeira palavra é libertação, a segunda é iluminação e a terceira é apoteose, ou a transformação em um Deus, tornar-se um Deus, que é o terceiro passo. Mas para você se sentir como Deus, para você tomar posse desse poder, dessa posição, porque não é só dizer que você é um Deus, mas você tem que agir igual a um Deus, você tem que pensar igual a um Deus. Você precisa ter uma vida de fato demoníaca, como eu costumo dizer, porque senão você não se torna um Deus. O primeiro passo que eu vejo é o despertar. Então, o luciferianismo traz o despertar para a mentalidade, para o caminho da pessoa. Quando há esse despertar, muitas pessoas podem parar nesse despertar. Ela pode ter uma ideia, ela pode ter uma revelação, ela pode se impressionar com algo do luciferianismo, então ela despertou. Mas muitas pessoas não passam desse despertar. E quando isso passa, que ela consegue vencer essa etapa desse despertar, ela vai para a palavra libertação. O que é libertar? Porque não é apenas eu despertar, mas eu preciso me libertar de velhos dogmas, de velhas crenças. Eu preciso me libertar de Deus escravagista, desse sistema escravagista. Então essa é a libertação. É um período que você está deixando o bendito caminho da mão direita. Você está deixando então o poder da escravidão que Javé tem nesse mundo. Então é uma libertação de velhos dogmas, é uma libertação da mente. Até aí você está em um processo de transformação para chegar no terceiro passo, que eu coloquei aqui, de libertação, iluminação e apoteose, ou tornar-se um Deus. Então, esse passo que eu estou dizendo aqui para vocês, que eu subdividi, na verdade, eu coloquei a palavra despertar de um lado, porque muitas vezes os indivíduos se despertam, mas eles não se libertam, eles não se iluminam, eles não chegam então à apoteose, ou endeusar, né? Eles não chegam até esse ponto. Então eu separei, porque a maioria das pessoas tem apenas um
um despertar. Mas lhes falta então um passo importante, que realmente é o início de tudo, que é a libertação de velhos dogmas. É você libertar dessa crença que você que tem um céu para você ir, e que se você não andar conforme as regras, você vai para um tal do inferno. Então, a libertação, ela já vai te levar para o passo importante, que é a iluminação. A iluminação é onde você já está entendendo, você já começou então a compreender melhor o que é luciferianismo, você já então deixou velhos dogmas, você perdeu velhos medos, porque, veja bem, a maioria das pessoas que vêm para o luciferianismo são pessoas que já foram evangélicas, são pessoas que vieram da Umbanda e estão acostumadas, foram criadas no sistema desse Deus Javé, nesse sistema de escravidão, esse sistema de medo, de ameaças, de mentiras. Então, quando você vai para essa fase de iluminação, você já está entendendo, você está tendo uma noção mínima do que é ser um Deus. Infelizmente, muitas pessoas também param nessa questão da iluminação. Porque a iluminação, ela tem então as suas etapas, né? Então você vai brilhando, 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 até a apoteose, até você se tornar um Deus. Então muitas pessoas param na iluminação. Já viu aquelas pessoas que são luciferianos e que chegou nesse processo de iluminação, ela até entende que é Lucifer, o conceito de liberdade, corresponsabilidade, ela entende até muita coisa. Mas ainda essa pessoa não é uma pessoa realizada. Porque essa pessoa, ela ainda arrasta certos tipos de escravidão nessa sua iluminação. São pessoas que até já fizeram o pacto com Lucifer. Mas aí você pergunta para essas pessoas, depois do pacto com Lucifer, você aprendeu a fazer as magias, as evocações. Então, por semana, quantas evocações você fez? Quantos feitiços você fez? Conte para nós o que você realizou depois do pacto, depois da liberdade que você teve de fazer um ritual, de fazer uma evocação. Quantos rituais você fez? Quais foram os desafios na magia que você teve que enfrentar, que você peitou? E você conseguiu então chegar à realização de algo. Eu sempre falo que nós, luciferianos, nós andamos com os realizados e não com os não realizados. Mas existem muitos luciferianos por aí que são os não realizados. Porque eles chegaram a um certo ponto que para eles já está bom, ele já chegou no processo de iluminação, tranquilo. Mas eles não conseguem se iluminar ao ponto de chegar à apoteose e de tornar-se um Deus. Porque a sua mentalidade ainda não alcançou o brilho suficiente para a sua transformação. Porque o caminho do luciferianismo, é um caminho de desafios, é um caminho de luta, é um caminho de alta estrutura. E eu quero voltar aqui à questão que quando você passa para o luciferianismo, você larga tudo e vai para Tiamat. Então é o estado de Tiamat. O que é o estado de Tiamat? O estado de Tiamat é onde você então é renascido do caos criativo, onde você se torna um novo ser, o ser mágico, mentalidade mágica, uma vida demoníaca. Então o luciferiano, quando ele chega perto ou na fase de apoteose, ele tem consciência que ele renasceu em Tiamat.
que ele ganhou vida em Tiamat, que ele é uma nova pessoa, que ele renasceu para a magia e que ele tem então outra mentalidade de vida. Porque ser luciferiano é ter mudança de hábitos, é ter mudança de pensamentos. Nós não apenas dizemos e assumimos que nós somos luciferianos apenas em palavras, mas em atos. Então, nós temos que mostrar em atos que nós somos luciferianos. Não é só bater no peito e declarar que você é luciferiano, mas você tem que se autorrealizar. Você tem que fazer alguma coisa, porque você faz parte de Tiamat. Você precisa criar alguma coisa, você precisa ser um ser mágico. Então o que acontece é que muitas pessoas não chegam à fase da apoteose, mesmo que ela começou tão bem, mas ela para ali na fase de iluminação. Porque a mente dela mudou, ela já entende o luciferianismo, mas ela ainda não realizou atos luciferianos. Ela ainda não desafiou a si própria. Ela ainda não colocou em prática se aquilo que ela aprendeu, que ela recebeu, de fato funciona para você e que trouxe resultados. Então, se não trouxe esses resultados, alguma coisa você tem que fazer. Então, quando eu chego na fase da apoteose, quando eu me torno um Deus, então Tiamat, ela se desperta para mim. Então, eu começo a ter uma noção do que é ser um ser mágico, do que eu sou capaz, do que eu posso, até onde eu posso chegar. Então, quando você entende tudo isso, que eu estou dizendo aqui para você, aí você chega então à fase verdadeiramente de apoteose. É onde de fato, em atos, em ação, você é um luciferiano. Nessa fase, mesmo calado, as marcas, as atitudes luciferianas estão estampadas em você. Nessa fase, de fato, o brilho de Lúcifer está em você. E você então é um realizado. E quando eu falo no ser realizado, eu não digo que nessa fase você tem tudo, exatamente tudo que você desejou, mas que muitas coisas que você desejou você tem, e você está buscando outras conquistas, e você não para por aí. Você quer sempre mais, você quer buscar mais, você tem sede, você deseja, você almeja, a sua vontade, ela está à flor da pele. Então o luciferiano, ele é um ser que anda na vontade, no desejo, no ato de realizar. Se eu não chegar a esse ponto, então eu ainda tenho que repensar o meu caminho luciferiano, eu tenho que repensar se eu de fato sou luciferiano, eu tenho que pensar e meditar. É isso que é ser um luciferiano? É só isso que é ser um luciferiano? Ou eu posso ter mais, ganhar mais e chegar mais longe? Quando eu falo também do caminho da mão esquerda, que eu estou falando aqui da questão de você ir contra as ideias. Então, para nós, a contramão ou a mão esquerda é as ideias opostas ao Deus judaico-cristão. Então, por isso que é a mão esquerda. Não estou dizendo aqui que é a esquerda da Umbanda, tá? Mas eu estou falando do caminho que poucos andam por ele. Do caminho que são raras pessoas que chegam ao apogeu desse caminho, porque é um caminho da contramão. Então as ovelhas branquinhas vão indo tudo para um lado só. Mas você que é um bode encapetado, você está indo contra a maré. Você está indo contra a multidão. Então é esse o caminho da mão esquerda, que é o caminho também do luciferianismo. E quando você faz essa volta, quando você
vira um lobo no meio dessas ovelhas, que você vai no caminho da contramão, significa que você já está realizando algo, que algo está acontecendo. E eu pergunto para você que é luciferiano, quantas magias você fez nesse mês agora? Quantos rituais você fez? Quantas evocações você fez? Quantas rezas para Lucifer você fez? Porque é um processo. É um processo demorado. E você tem que alimentar essa magia luciferiana, essa chama negra que está dentro de você, ela tem que ser alimentada. Então, se você não estiver em constante ligação com Lúcifer, com os demônios luciferianos, você passa a ser um ser igual a outra mão. Você vira um ser comum. E você apenas carrega uma máscara luciferiana, mas o seu interior não é luciferiano, porque você é um não realizado. E muitos luciferianos estão mornos. Mas nós luciferianos, nós temos a chama de Lúcifer. Nós temos o fogo de Lúcifer. Nós estamos em constante fogo. Esse fogo que vai queimando, 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 vai te transformando, vai te elevando, porque isso é um estado de ascensão. Eu preciso me elevar, eu preciso evoluir cada dia mais, melhorando cada dia mais, me iluminando cada dia mais. Eu não posso ficar satisfeito apenas com o foguinho de Lúcifer. Eu tenho que me incendiar, eu tenho que me queimar. Tem que sair labaredas de Lúcifer da minha vida. Eu tenho que me incendiar nesse fogo de Lúcifer. Eu tenho que me queimar nessa chama de Lúcifer. E eu tenho que incendiar os outros com essa chama. E você só pode transmitir aquilo que você tem se você não tem fogo em sua vida, se você não tem o fogo de Lucifer em sua vida, se você é morno, como que você vai incendiar os outros? Como que Lucifer vai ficar como uma tocha em sua vida para poder queimar os outros, para que os outros vejam, que sinta o seu calor, que sinta a sua chama e se achegue a chama de Lucifer que está em ti, para que eles também possam chegar à apoteose e essa poderosa ascensão. Se você não fizer isso, o seu fogo vai apagar, a chama de Lucifer vai esmorecer e você vai virar um ser comum e de repente, quanto menos você perceber, você é uma ovelha preta andando no mesmo caminho, na mesma trajetória das ovelhas brancas. Você é diferente em algum ponto, mas em outros, você é exatamente igual às outras ovelhas. Porque você não é mais lobo. Você não está mais nesse despertar contínuo, cotidiano, mas você é um luciferiano de cabeça baixa, um luciferiano fracassado, que está caminhando junto com as ovelhas brancas fracassadas. Você perdeu o despertar, você perdeu o fogo, a chama de Lucifer, e então você, daqui a um tempo, você vai ter o mesmo destino das ovelhas brancas. E aí eu pergunto para você, luciferiano, é isso que você deseja? É isso que você está querendo fazer da sua vida? Que merda é essa que você está vivendo? Que merda de luciferiano você está sendo? Cadê aquele fogo? Cadê aquela chama? Foi embora? Acabou tudo? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o Deus judaico-cristão, ele vomita os mornos,
o que que Lucifer quer fazer com você? Será que Lucifer também vai te querer? Será que Lucifer também vai te aceitar? Bora refletir?